nosso sexto episódio do Advento Cast. Uma mesa, uma conversa, uma família. Dani, antes da gente começar hoje aqui com a Josi, eu quero pedir um tempinho, porque eu quero agradecer a Deus por esse tempo, pela vida de vocês, pela vida das pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão vir a nos assistir. Josi, eu quero que você se apresente um pouquinho para o público. A Josi veio aqui hoje como a nossa convidada, porque a gente conversou um pouquinho antes, quando eu te chamei, porque o intuito do Advento Cast, a gente já trouxe outras histórias, né, Dani? É revelar a mudança que Jesus fez na vida delas, né? A gente tem muita coisa para conversar, eu conheço um pouco do teu projeto, você vai se apresentar, a gente vai conversando, mas assim, o que a gente realmente acredita? Que as pessoas precisam enxergar que Deus tem planos maiores para elas e que a nossa vida com o Senhor é sobre as pessoas e sobre servir as pessoas. Eu acho que você tem muita coisa para nos falar hoje na prática. Você apresenta sua pergunta. Olá, eu me chamo Josi Rocha, eu tenho 44 anos. Eu sirvo em missões em Moçambique, no continente africano, há 4 anos. Sou casada e tenho 2 filhos. Legal. Josi, acho que a nossa pergunta pontapé de hoje é o que te levou? O que te levou a deixar tudo aqui no Brasil? Família, filhos, tudo. E ir para Moçambique para servir outras pessoas, né? O que te levou a ir para esse projeto? O que te levou a deixar tudo? Partir para servir, para participar desse projeto, amado? Conhecer Jesus. Quando a gente conhece Jesus, entende que é necessário seguir os passos dele, você deixa tudo. Jesus deixou o céu, deixou a glória, deixou o seu corpo de glória e veio para a terra e viveu a missão dele. Logo, quando você conhece Jesus e entende que Marcos 16 vai falar, ide por todo mundo, não é um pedido, foi uma ordem que ele fez. E a Bíblia também vem dizer que aquele que não deixa pai e mãe também não é digno de ser chamado filho de Deus. E eu quero ser filha dele, eu sou filha dele. Então, quando eu ouvi, aprendi sobre isso, eu entendi que era necessário fazer missões. E aí, quando ele me chamou, eu disse, eis-me aqui, Senhor, eu posso ir. Óbvio que dói, mas foi necessário. Eu acho que, assim, Josi, a gente falar conhecer Jesus hoje é muito, como que eu vou te falar? É muito comercial a questão de conhecer Jesus. Sim. Então, eu acho que o que a gente quer conversar um pouquinho e trazer o que você faz lá, e a Dani deve concordar comigo, é assim, conhecer Jesus não é você ficar passando o feed do Instagram e compartilhando trechos da Bíblia. A questão do servir, porque quando a gente fala assim, ó, Jesus nos deixou a questão de a gente falar dele para o mundo inteiro. Sim. Então, todas nós temos um ministério. Primeiro que nós 3 temos um ministério em comum, que é ser mãe. Sim. Talvez seja o nosso primeiro ministério. Eu sou casada agora, meu primeiro ministério é o matrimônio. Mas eu acho que o grande diferencial, e talvez que poucas pessoas entendam, nesse queimar do Espírito Santo, eu falo que não é só conhecer Jesus, é o queimar do Espírito Santo sobre a tua vida. Sim. É você ter deixado a tua zona de conforto e ter se lançado para algo novo. Eu confesso para você que alguns momentos da minha vida eu pensei nisso várias vezes. Falei até para Dai algumas vezes, mas nunca tive esse queimar de Deus. É como se ele não... Então, assim, o que eu quero que você explique um pouco pra gente é assim, em que momento foi isso? Que foi, assim, irrevogável a sua decisão, tem? Porque as dificuldades vão vir, como a gente vai falar um pouquinho aqui, as dúvidas vão vir, mas então, assim, para o pessoal entender isso, em que momento que você queimou, entendeu? Eu fui chamada para as missões com 8 anos de idade. Já começou ali. Só que aí a vida andou, eu acabei me afastando de Deus, e quando a gente se afasta de Deus, logo tudo que é de Deus se afasta de nós. E aí, só que Deus me tira de novo do mundo eu costumo dizer, com mãos fortes, assim. E me coloca num leito de hospital, e ali eu comecei uma vida cristã novamente. E aí conheci um seminário chamado CTM Vida, que fica em Blumenau, que é um seminário, é um centro de treinamento missiológico. A gente sai dali
queimando por missões, queimando por Cristo, querendo anunciar Jesus. E a ordem, eu lembro que os professores diziam, gente, não deixe que essa chama apague. E aí é uma imersão, pensa comigo. Estudar de manhã, tarde e de noite, porque era integral. Eu morava lá dentro. Mas até esse momento você já tinha os meninos? Eu já tinha os meninos. E aí você falar de missões, o tempo todo falando de missões, de missionários morrendo na Nigéria, de missionários morrendo na Índia. E o que me chamava muita atenção e que era algo diferente, eu vou dizer assim, e os professores viam isso também em mim, é que quando se falava de morte, de morrer por Cristo, aquilo me dava vontade de morrer por Cristo, sabe? Eu hoje falo e eu arrepio de falar, porque é realmente isso. Quando se fala de missões, de missionários tombando no campo, o que ardia em mim é Jesus, como eu queria estar no lugar desses missionários. E eu acho que é esse o diferencial. Eu vejo a palavra de Estevão, quando em Atos eu ia falar sobre Estevão, de Estevão morrendo e olhando para o céu e vendo a glória de Deus, vendo Deus ali. Eu creio que todo missionário precisa ter isso. Eu acho que é essa consciência da gente saber que a gente não está no lugar certo, né? Isso. Nós não somos feitos para esse lugar. Isso. Só que é claro, é uma coragem, né, Dani? Que talvez de poucos, não são de muitos, nós sabemos disso. Então é muito lindo. Hoje a gente tem eu sou fã da série do The Chosen e eu acho que foi importante para a humanidade viver como que eu vou te falar, essa obra no cinema, sabe? Sim. Porque talvez alcance pessoas que a gente não alcançaria. Mas o que eu te digo, a diferença é que você clama por servir ao extremo. Sim. Eu costumo dizer, falei até esses dias para minha pastora, que a missão missão e Josi, ela foi se aproximando e agora juntou. Se tirar a missão de mim, eu morro. Ela já é tua vida. Entendeu? Já não é mais, ela é missionária, não. Esse é o meu estilo de vida. Esse é o meu estilo. Existe um estilo de vida, um skatista, um estilo de vida... Não, o meu estilo de vida é seguir Jesus e servir as pessoas como se eu estivesse servindo o próprio Jesus. Mas enfim, a questão do choque cultural. Tudo bem, queimou a missão, eu resolvi ir pra África, né? Que eu não gosto de servir perto. Porque a gente sabe que você pode servir no seu bairro, você pode servir na sua igreja. Mas há chamados específicos, né? Que a gente volta a falar, né, Dani? A gente não tá levantando nenhuma placa de igreja. O que nós queremos é mostrar, assim, que independente do projeto que vier aqui, da pessoa que senta, seja um participante do AdventoCast, seja você, seja alguém que venha falar de um outro assunto que traga isso, que Jesus mudou a vida delas nesse trilhar. Sim. O Advento é uma trilha, eu contei um pouquinho pra você, e o Advento é uma trilha, a gente não pode dar muito spoiler, mas é isso. Então, a nossa vida com Jesus é essa trilha, inesperada, às vezes difícil, às vezes fácil, às vezes com sol, às vezes com chuva, e é sobre isso. E é assim, você foi pra África, e aí como que foi? Chegou lá na África? Aí eu fui com uma equipe. Você preparou, os meninos ficaram pra gente entender? Sim. Você já tinha eu me preparei, maiores. Aí eles já eram maiores, eu me preparei e fui. Quando eu fui com uma equipe. Porque eu fui pra um estágio, digamos assim. Eu fui. E eu fui com uma equipe e pensa lá. Eu chego em Moçambique e aí aquela equipe dali uma semana ia embora. E eu ia ficar sozinha no meio da aldeia. Numa situação totalmente diferente do Brasil. Eu costumo dizer que o que você olha na TV é diferente, porque você olha aquelas crianças com barriga distendida, aquelas crianças magras por conta da falta de nutrição, mas você não sente cheiro. E depois você acaba até se esquivando, porque você olha, mas você não quer olhar muito, isso, porque aquilo te desperta. E aí eu tô lá. Aí os pastores, Josi, tá no tempo ainda, você vai ficar? E aí eu vou dizer pra você que eu tive vontade de vir embora. Só que eu me lembrei de uma passagem que me guiou, me trilhou o tempo todo no seminário, que era aquele que põe a mão no arado e deixa. Esse deixar, esse afastar de Jesus, porque coloquei a mão no arado, se eu vou deixar, eu vou me afastar dele. Então eu firmei ali. E o meu pastor dizia assim, Josi, você vai, pode ser que seja só uma paixão. Agora, se a paixão for embora,
e ficar o amor, porque realmente você ama missões e é isso que você quer. Passaram-se 6 meses, o estágio passou, Jesus me cobrou mais posicionamentos, mais coragem, e eu fui para cuidar de 30 crianças e agora estou lá com 300. Amém. Amém. E eu não pretendo voltar até que ele venha, até que todos saibam, ou até que ele me chame para morar com ele. Ai, que lindo. José, agora conta um pouco pra gente como é que é o dia a dia lá no projeto. Como é que é sua alimentação, como que é sustentada a missão, Como que funciona? como que funciona lá no dia a dia. Porque a gente tá falando de missão, né? Mas como que funciona lá no dia a dia, como é que é o projeto, como que você cuida das crianças. Conta como é que funciona pra gente. Eu estou em diversas frentes. São diversas, não é um Então, projeto assim, específico. só pra gente entender a linha do tempo. Então você chegou e ficou, e você Fiquei. fez, não voltou mais. Vinha para o Vamos pra Brasil frente. só para arrumar a documentação e voltava. Tá. Tipo, o Brasil já não é mais minha casa. Eu fico aqui e fico inquieta. Quando eu chego lá, opa, cheguei agora em casa. Daí para as pessoas entenderem, um orfanato, o que Não. que é? Eu cheguei, existe muita criança aidética, criança tuberculosa e a falta de nutrição, não existe alimento para todo mundo, porque é um país com muita gente. Cada família tem em torno de 7, 8 filhos e para eles é considerado bênção ter filhos e é óbvio que é ter filhos, desde que eu consiga alimentá-los. E eles pensam de uma maneira diferente. Se eu tenho bastante filho, logo eu vou ter bastante bênção. As pessoas vão me ajudar, entende? E aí eu cheguei com a ideia de cuidar de crianças, mas eu não sabia como eu ia cuidar, o que eu ia Você fazer. encontrar, ó. E aí Deus me levou a ajudar igrejas nativas. Eu não implantei igreja lá. Agora que eu casei, né, faz pouco tempo, agora que eu casei, então agora já começa a mudar o meu pensamento que Deus tem pra mim, começa a mudar. Porque os meus planos não era fundar uma igreja ou algo assim. Então eu estava até agora, e continuarei até que Deus diga agora siga pra frente, ajudando igrejas nativas. Então o que eu faço? Eu chego, conheço o pastor daquela igreja e eu percebo a necessidade, porque não é difícil de perceber isso. E aí eu cheguei e escolhi uma igreja nativa e começamos com 30 crianças. Um tempo depois Jesus disse eu quero mais. E aí eu fui para 50. Mas e você aí, começou como? Para as pessoas entenderem. É, Então a criança vai para a escola. comprando panela, Tá. primeiro, comprando panela, prato, colher e copo. E aí fazendo um cardápio, né? O que vamos servir? Só que a dificuldade é enorme, a comida Então, eles lá vão não é- almoçar, Eles né? só vão almoçar. Até agora era só almoçar, até E que é Deus na me dê a igreja? casa lar. Na igreja. Toda a vida é na igreja. Porque a gente precisa... o que o povo precisa entender é que um missionário, quando vai, a comida é o link. Ele não é assistente social, não é assistencialista. Isso, não, ele não. precisa É. usar a necessidade básica Pra para chegar no levar coração. até Jesus. Exatamente. Então eu chego e faço um projeto, estruturo ele, Tá. e aí essas crianças vêm. Porque se você tiver dinheiro, você vai fazer 1.000, 2.000, 3.000 crianças. Sim. Assim, rapidão. E aí você estrutura o projeto e essas crianças vêm. Então as crianças que estudam de manhã vêm na hora do almoço, as crianças que estudam à tarde também vêm, daqui já vão para aula. Entendi. Entendeu? Tem o intermediário também, que é das 10 às 14, e aí essas crianças vêm depois da aula, as mães que cozinham ficam ali. Eu mostro para elas como eu quero que faça, eu cozinho ali nos primeiros dias, e depois elas vendo o que é para fazer, então aí depois elas vêm e reproduzem, e eu coordenando isso tudo, né? E aí a criança chega. A criança, é incrível porque a criança chega totalmente desnutrida. E uma alimentação, porque a gente não tem condições de dar o café da manhã e a janta para essa criança. A gente só dá o almoço. A diferença que dá. Missionário, mas você vai lá só para dar um prato de comida a dia. A diferença que dá, porque Eles não têm nada. daquelas crianças estão sem comer 3, 4 dias e sobem nos pés de manga, as mangas lá não amadurecem. Porque a criança tem tanta fome que ela vai comer essa manga verde. A mandioca é tirada da terra e já vem, não vai para a panela, eles comem. A batata doce é tirada da terra e é assim. Então, assim, e aí o que a gente faz? Essas crianças vêm e almoçam no projeto. Só que antes de almoçar, elas conhecem Jesus. A gente discipula essas crianças.
E daí imagina que maravilhoso, antes de vir pra cá, nós estávamos falando com ela sobre Romanos. É lindo você olhar para uma criança e dizer qual que é o versículo que você mais gosta. E a criança olhar para mim e dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar todo aquele que nele. O que a gente queria conversar um pouquinho, Júlio, também é a questão dos... Hoje, assim, pra gente aproveitar até esse espaço, qual que é o teu maior desafio? Porque o que eu tô enxergando, assim, você foi sem plano, chegou lá e serviu do jeito que tava. A gente já conversou sobre isso um pouquinho. Eu falei, eu tive uma busca pro servir também e pedi a Deus isso. Não faça o que o meu coração quer, faça o que for necessário, mesmo que eu não goste, né? Porque é sobre isso. Sim. Eu lembro que na época que você foi pra lá, eu falei pra daí, eu vou lá cozinhar. Eu não gosto de cozinhar, vou pra lá cozinhar, né? Deus falar que eu vou cozinhar. Mas então você foi meio sem plano. Então o que eu quero que você explique e aproveite esse espaço até pra conversar. Como que funciona? Então eu tenho uma conta e o pessoal manda dinheiro, ou eu posso, por exemplo, entrar em contato com alguém no Brasil, quero assumir 30 crianças por mês, então... Você entende essas questões? Sim. Então pra gente explicar um pouquinho. Claro que a gente falou, é uma missão, gente. Nós não estamos falando de ir lá e alimentar as crianças sem propósito nenhum. O propósito é a gente levar a palavra de Deus e a gente levar as pessoas a conhecerem Jesus, né? É a didática de Cristo, né? Sim. Quando eu vou para os evangelhos, eu vejo Jesus alimentando multidões. Sim. Jesus poderia ter feito, vão embora, agora para suas casas e eu vou seguir meu caminho. Não, o que Jesus fez, multiplicou pães e peixes. E todo mundo que estava ali saiu satisfeito. Exatamente. Então, assim, não tem como eu chegar numa criança e discipular ela e dizer, Jesus te ama, e aí, ok, Jesus te ama, mas a barriga da criança continua roncando. As feridas dela ainda estão sangrando e estão infeccionadas. A criança não tem força para levantar do chão porque a AIDS tomou conta dela. Como é que eu vou lá e dizer, Jesus ama? A Bíblia vem dizer que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta eu dizer que amo Jesus, creio em Jesus e não mostro isso. Ela é morta. E aí, então, lá vamos nós. Entende? E aí, é incrível, gente. É só vivendo mesmo pra poder explicar, sabe? Você vai pra África de um jeito e volta de outro. Você é outra pessoa, né? Outra pessoa. Mas a gente fala que... E isso é o conhecer Jesus nas profundezas, né? Porque você é de um jeito e depois você é uma pessoa totalmente diferente. Eu costumo dizer que depois que eu entendi que eu precisava fazer, e eu acho que o mundo seria muito mais feliz se entendesse o que é necessário fazer. E o que é necessário fazer, o primordial é servir o outro. Não é entender, eu gostaria de estar com os meus filhos. Eu gostaria de ver os meus pais, chegar a ver os meus pais na velhice, entende? Eu gostaria disso. Mas Jesus já me disse que não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. Então, assim, os desafios são gigantes. São gigantes. E um dos maiores desafios é manter aquela pessoa que ajuda. Por exemplo, hoje, alguém veio falar para mim, como é que eu faço para ajudar? O que é necessário? Com R$50 você consegue dar 20 refeição no mês para uma criança, que é de segunda a sexta, porque no sábado e no domingo a gente não tem condições ainda. Por que não tem condições? Porque eu não consigo cozinhar para essas 300 crianças, eu preciso ter uma equipe, e nós estamos falando de Moçambique, não tem como eu tirar as mães que me ajudam na cozinha e venham, me ajudem e vocês só vão ter o prato de comida em troca. Não, eu preciso pagar essas mães. Eu preciso dar, não é um salário, é um subsídio, uma ajuda. E a gente vai ajudando elas mais do que pode, entende? Não é só um subsídio. Então, assim, eu costumo dizer, R$50 dá pra dar 20 refeições no mês para essa criança. Com R$50 você vai na padaria. R$50 não é uma pizza hoje. R$50 é o antigo R$10. Exatamente. Como ajuda, né? E assim, Josi, de curiosidade, assim, ó, você dá o almoço, né? Você tem como, assim, nesse projeto de dar o almoço, você tem como ampliar isso? Se tivesse uma rede de ajuda maior. Dinheiro, tem né? como, em dinheiro, falando financeiramente. Sim, o ampliar, eu até estava conversando esses dias com a Dai sobre isso. Acho que o povo está querendo saber quem é a Dai, né? A Dai é a nossa amiga em comum.
E Ela daqui a pouco vocês vão conhecer. Eu Isso. estava conversando com a Dai sobre isso, e Deus tem colocado no meu coração fazer a casa lar. Eu quero citar o Johnny aqui. O Johnny, ele é um menino aidético e que muitas vezes chega no projeto com o ouvido sangrando e pus de sangue, porque o Johnny vem e almoça. Ele vai para a escola porque hoje a gente paga lá, todas as crianças têm que pagar a guarda, que é uma taxa para estudar. Mesmo pensa, um país não é igual aqui no Brasil que você vai e estuda e não paga taxa nenhuma. Meu Você tem que Deus. pagar uma taxa. E aí o Johnny hoje, graças ao projeto, graças a Deus, primeiramente, depois ao projeto, ele estuda. Só que aí o Johnny vem, almoça, vai pra escola e volta pra casa com um tio louco. Ele mora com um tio maluco da cabeça. E aí é isso que eu quero, ampliar. Quando Deus permitir que a gente alargue as tendas e que venha mais pessoas junto, porque eu estou em Moçambique representando o Brasil. Sim. Eu estou em Moçambique e represento, por exemplo, a Renata quer ir para Moçambique, mas ela não consegue, então eu estou lá e estou representando a Renata. A Dai quer ir para Moçambique ou não quer, mas se eu estou lá, eu estou representando a Dai. E assim a gente está conversando um pouquinho e depois você vai disponibilizar algumas imagens do projeto para a gente já Sim. colocar junto logo após o episódio. E vou colocar o teu contato, que é aquele contato Sim. do grupo. Depois você vai explicar direitinho como que funciona. Mas é assim, ó, o que a gente tem para trazer dessa questão de servir? Nós não fazemos ideia do que é ter uma refeição por dia. A grande maioria das pessoas que vão assistir esse podcast não faz ideia do que é uma criança almoçar, passar a noite com fome e for comer só no outro dia. E nos Então, finais de semana, às vezes, não come isso, nada. e não é sensacionalismo. Não. O que a gente está dizendo? O que eu acho mais bonito nisso tudo, Josi? Você, eu não sei se eu posso te chamar de coragem, eu posso te falar que você é abençoada. Porque você enxergou o que Deus quer pra você e olhou pra frente e foi. E foi, obedeceu. Isso, então na verdade, o que eu sinto? Eu sinto assim, você é abençoada porque você conseguiu ver e isso nutriu tudo, entendeu? Então assim, eu creio muito que no tempo de Deus, a gente sabe disso, que se Deus quiser, você dorme e amanhã você amanhece com a casa lar Montada, em nome de Jesus. Você entende? Entendo. Então, assim, o que falta? O que está entre o que você faz hoje e uma casa lar? São pessoas. E o que nós estamos aqui conversando, o que o Advento traz para a vida da gente, trouxe para a nossa vida, que a gente está aqui e a gente quer buscar muito mais gente. A gente precisa entender o sentido de servir. E não é o bonitinho que tá lá na Bíblia, que todo mundo vê, porque tem que servir para prosperar, porque hoje a gente vem um monte de curso, um monte de imersão. Se você não servir, você não prospera. Não, gente, servir é você enxergar que o teu propósito de vida, e propósito é uma palavra bonita também, e acho que a grande maioria não sabe o que é. Realmente sentido dela. Exatamente, é mais uma... O teu propósito de vida está no outro. Exatamente. E o abençoar para ser abençoado, gente, isso é errado. É errado. Porque não é uma troca. Não. Deus Você não está deixando, Deus não você é tá Deus de entendendo? barganha. Não é que você não está sendo abençoada, mas você deixou do modelo mais usual, que é você cuidar dos seus filhos, que é você acompanhar a sua família, para se lançar. Eu li uma frase num livro que eu achei muito interessante um dia. E eu li sobre igrejas. Não existe igreja tão pobre que não possa abençoar, que não possa fazer missões. Sim. Só que eu trago para o físico. Eu creio que não existe pessoa tão pobre, mas tão pobre que não possa fazer missão. Mas existe pessoa pobre porque não entendeu o sentido de fazer missão. Mas é pobre de espírito, né? Exatamente. Não sentiu. Tem gente muito rico e que não entendeu o sentido disso. Entende? E hoje eu me sinto assim extremamente rica. Às vezes eu costumo dizer assim, você vem a pedir algo que pra mim, meu Deus, não consigo, não dá pra fazer. Aí eu costumo dizer, gente, eu sou missionária, não milionária. Mas eu me sinto hoje realmente uma milionária, sabe? O meu estado de espírito, a minha felicidade é realmente de uma milionária. Tem gente que é milionária e que não tem a felicidade e o estado de espírito que o missionário tem. E o que a gente quer usar aqui, e eu quero que a Dani fale um pouquinho também, é assim, ó, que esse vídeo, que essa história alcance alguém que realmente tem o desejo de servir dessa forma. Então, como a gente falou, eu quero servir na África, eu não consigo, mas a Josi está lá para servir. Sim. A gente conhece os caminhos, conhece
O que eu quero que você deixe depois também é assim, explique como funciona o projeto, é tudo transparente, é tudo, Sim. enfim, tudo isso. Mas é sobre isso, né, Dani? Ela falou, né, o que você falou e o que a Josi falou sobre organização, a gente não tem como pensar. Pra mim é uma coisa que toca muito os filhos, os nossos filhos, né, das pessoas que estão assistindo, que tem a possibilidade de assistir, se tem a possibilidade de assistir, como diz o Dr. Paulo Beralesso, a tua realidade já é outra. Você tem um celular. Você tem o celular, então a tua realidade já é outra. Uhum. Os nossos filhos, nossa, nunca na vida souberam que é só uma refeição. Então, assim, o teu servir lá, nós podemos ajudar no teu servir junto com você, te ajudando. Sim. Quando, né, você que tá aí, isso nós vamos falar, mas depois também como ajudar, pensa, né, quem tem filho, enfim, quem tem família, em você mesmo. Se você tem mais de uma refeição, R$50 ajuda em 20 refeições. Nós não podemos ir lá na África, né? Ou por esse motivo, ou por aquele, ou alguém um dia, né, alguém que está assistindo pode ir. Não podemos ir lá. Mas você tá lá para representar. Então, nós servimos também ajudando. Sim. Também é uma maneira de você servir, também Sim. é uma maneira de eu servir, da Renata servir. Ajudando você com aquelas crianças. Exatamente. Porque missão não tem como fazer sozinha. Como é que eu vou para a África sozinha? A África o continente africano é o lugar mais caro para si. Você falou isso aqui. É o lugar mais você caro fez pra uma si. prévia. Porque assim, ó, eu parcelei a minha passagem em 12 vezes de R$667. Nossa. Só para ir. Se eu fosse parcelar a minha passagem para ir e vir, seria lá 1.300 e alguma coisa. E a gente tava conversando, né, José, aquele dia sobre é dificultoso ir alguém para ajudar na África. O meu esposo, por exemplo, ele está no Brasil fazendo doutorado em Uberlândia. Ele, para permanecer no Brasil, quando ele vai atualizar o visto dele, ele paga R$204 para ficar o ano todo. Uhum. Eu chego agora, dia 23, eu estou indo para a África. Uhum. Eu chego dia 23 de julho, eu estou indo para a África. Quando eu chego em julho, dali um mês, eu tenho que ir na imigração e pagar R$5.000 para eu permanecer naquele ano. Nossa. Porque não é a intenção deles que você fique. Dificulta. E aquilo que a gente tava conversando, o país, porque assim, a África é um continente que tem inúmeros problemas geológicos, vamos pensar assim, né? Geográficos. Uhum. Então é clima, é a questão da agricultura, precisa ter investimento para um monte de Muito. coisa para poder produzir. Sim. E Deus, na sua perfeição, fez o continente inteiro cheio de pedras preciosas. Sim. E o que a humanidade fez? Deturpou, né? Então hoje a Analisa população, errado, né? exatamente, a população que poderia viver da forma mais confortável possível, se não é bens que a gente vai colocar, as riquezas que tivessem, né, que fossem distribuídas, exatamente. Uhum. E eu vejo, e aquele dia eu fiquei espantada. Eu falei, meu Deus, é uma fortuna para permanecer lá. Sim. E há quem diga assim, a África é um país amaldiçoado. Não, eu discordo. Não. Ela foi feita por Deus. Como é que é amaldiçoado? Sim, O nossa. povo que mora lá não é um povo amaldiçoado. É filhos de Deus. O problema é que não é amaldiçoada, ela é mal administrada. É Na diferente. verdade, o mal existe no mundo, vamos pensar agora de uma Exatamente. forma mais. E as pessoas são conduzidas a agir de uma forma que prejudiquem as outras. Ó. E a Fortemente. questão, eu olho para o Pentateuco. Vamos olhar assim. Quando o povo de Israel desviava a atenção de Deus, o povo de Israel desviava a atenção de Deus e montava lá um bezerro para adorar. O que acontecia? Deus vinha e alguma coisa sobrevinha sobre o povo. Sim. Porque Deus, ele não é um Deus que divide glória. E aí, como o país é um país, uma nação que não é amaldiçoada, mas ela é dominada por feitiçaria. Entende? E aí é uma luta. A gente luta contra o financeiro, a gente luta contra o espiritual. O espiritual lá é muito forte. Dentro da minha casa, me mandaram 3 cobras para me matar. Meu Deus. Cobra Nossa. lá é usada para matar. Mandaram
Feiticeiro mandaram, foi lá e colocaram as cobras. As cobras aparecem, eles cobras, enviam. isso. Exatamente, eles enviam as cobras. Então você espiritualmente tem que estar Sim. forte. Eu sou alérgica à abelha. Apareceu 68 abelhas dentro da minha casa. Detalhe, a minha casa é toda com tela nas janelas. Para o mosquito da malária, eu peguei malária, terrível. Para o mosquito da malária não entrar. Se um pernilongo não entra, como é que 68 abelhas foram entrar? Meu Deus. E no dia 30 de outubro, que era o dia do meu aniversário, a minha viagem para o Brasil estava para o dia 6 de novembro. Eu fui para Beira. Deus me deu um carro lá, para a glória de Deus, pequenininho. E eu profetizo que eu vou ter uma caminhonete para poder carregar um monte de coisa e poder entrar nas aldeias que o meu carro pequeno não entra. Mas eu estou vindo da Beira, um caminhão vem, bate na minha lateral, bate no meu pneu, eu giro e venho para frente dele. Quando eu saí de dentro do carro, eu senti o espírito da morte. Então, quer dizer, você luta todo dia contra o financeiro, contra o espiritual. É uma luta constante. Você tem que ter a convicção. Por isso exatamente que é ali ali, que é Deus. é o centro da vontade de Deus. É Deus. Porque o centro da vontade de Deus pode ter morte, mas Jesus vem com vida. Amém. Pode ter doença, Jesus vem com cura. É assim que funciona. Josi, pra gente finalizar, o que eu quero? Eu quero que você converse com o pessoal agora, direcionado pro público. Que você os conduza a entender o que é o servir. Explique como que a gente faz para te ajudar no que você faz hoje, tá? As informações a gente vai colocar tudo embaixo, né, Dani? Vai deixar a forma mais clara possível. O pessoal também a gente tem os nossos contatos, a gente vai fazer esse canal de você com o público aí do podcast. E assim, a gente teria inúmeras histórias. A gente já tá fazendo né? A gente tá querendo marcar uma live ao vivo com as crianças lá. Enfim. Nós vamos marcar uma live ao vivo com a Josi e com as lá. Crianças lá né? Pra ela mostrar um pouquinho pra gente. Eu fiquei um pouco cautelosa, porque a gente não sabe o que pode mostrar, o que não pode. A gente volta a reforçar, ninguém quer ser sensacionalista. Não, a gente não quer mexer com emoção. Exatamente, porque. Razão. Exatamente. E assim, e eu acho que a Dani vai querer agradecer um pouco também, mas eu abrindo, eu quero te agradecer. E assim, te dizer que dentre nós você é abençoada. Amém. Abençoada. E eu espero que o Senhor te use muito Amém. além. Amém. Eu espero estar um dia lá. Amém. Amém, eu recebo. E assim, e te dizer que é sobre isso, José. Eu creio que o nosso propósito também aqui neste podcast, sentadas aqui, é isso, é trazer histórias como as tuas, para que as pessoas que às vezes estão sentadas lá em casa e não sabem como fazer, ou ficam achando que tudo é mentira, que todo mundo quer arrancar dinheiro, que hoje é assim, né? Então, assim, pessoal, é sobre isso, é sobre servir, é sobre Deus, do mesmo jeito que no mundo o mal existe, existem pessoas que querem ansiosamente dar a sua vida em prol do outro. A Josi é uma dessas. E eu te agradeço imensamente de ter dividido esse tempo com a gente. Amém. Né? Amém. Também quero agradecer. E pra mim foi bem impactante. Nós já tínhamos conversado um pouquinho antes, mas continuar a conversa aqui. Porque a gente vê na TV, como ela falou, né, Renata? A gente vê na TV, então, né, mas é muito distante. Parece muito distante. Tipo, a gente vê na TV, a gente se impacta naquele momento e depois a gente segue a nossa vida. Mas pra mim, assim, foi bem tocante, foi bem impactante, escutando de alguém que está lá junto com as crianças, né? Que nem o menino que você falou assim, que vai pra casa e a vida dele, né? Ele come ali, mas a vida dele fica ruim lá na casa, né? Então, eu acho muita coragem de deixar tudo, né? É muito de Deus, deve ter queimado muito forte você pra deixar tudo. Porque eu não teria, eu acho, não sei como reagiria a um pedido de Deus assim. A gente não teve, né? A gente não teve. Não é nem eu teria. A gente não teve. Não teve um queimar assim. E é como a Renata falou, agradecer por você dividir isso com a gente, agradecer por você estar lá, fazendo isso para as crianças, né? E agradecer por, né, todo o teu tempo, né, que foi curto aqui no Brasil e mesmo assim poder vir falar com a gente, dividir com as outras pessoas
sobre tudo isso. É alguém que está lá. Não é só o que a gente vê na TV, é alguém que está lá dividindo a história com a gente. Tranquilizem o coração de vocês, porque assim, se todo mundo vai, quem fica para ser corda? Então não tem como todo mundo ir, né? Então eu estou lá. Enfim, para ajuda. Eu quero que você olhe pra lá Ok. e fale um pouquinho. Para ajuda, gente, a gente precisa de muita ajuda. Os projetos estão aumentando, porque você não consegue ir e fazer um projeto e ficar só naquilo, não. Deus nos pede mais. Então agora tem a Casa Lar, a escola modelo, a clínica e a horta que acontecerá atrás, a quadra poliesportiva, enfim, cultos que a gente fará lá no mesmo projeto. Então, é muita coisa. Com 60 mil reais eu compro um terreno que eu quero construir. 60 mil, gente. 60 mil não compra nada aqui. 60 mil eu compro um terreno bem grande lá e eu preciso disso. Você pode me chamar no Instagram, pelo direct, você pode chamar as meninas. Vai ter o arroba da Rui. Vai estar o meu Instagram, vai estar arroba Josi Rocha Oficial, Miss Josi Rocha Oficial é o meu Instagram. Você me chama e eu vou te falar, ajude. Eu digo pra você que compensa demais. Poder entender que você está fazendo parte de um projeto na África, se você não pode ir. E se você pode ir, Josi, mas eu quero ir. Quero doar, eu quero fazer doe suas férias, eu quero doar as minhas férias para Deus. Eu te recebo, eu tenho uma casa lá, você vai ter onde ficar. Mas assim, é primordial ajudar, servir o outro como Jesus faria. E o que a gente tem feito com o nosso tempo, com o nosso dinheiro? É isso. Então me procure nas redes sociais. Tem um poço artesiano, muito poço artesiano para fazer. Não tem água naquela terra. Nós nem conversamos. Nem falamos sobre isso. Mas tem poço artesiano, 35 mil cada poço, gente. Pra glória de Deus, a gente já fez 5 Amém. lá. São 300 crianças. E detalhe, eu chamo você hoje para vir não por emoção, ou nem por paixão, porque paixão acaba. Emoção, você ouve aqui falar de crianças, você se emociona, faz diversos planos e promessas, e daqui a pouco, se o teu filho... Porque assim, eu vou adotar uma criança na África, é mais ou menos isso. Eu vou adotar uma criança na África e adota essa criança. Só que aí, se faltar um shampoo para sua casa, você vai deixar a criança sem a comida, porque você tá sem shampoo, se você vir por emoção. Agora, se você vir por amor e por razão, você vai permanecer. Você vai ter... Adotei os teus filhos na tua casa, você deixa sem comer? Não deixa. Então, se você adotou, você precisa colocar. Eu adotei essa criança e eu quero manter ela R$50, 20 refeições. Mas hoje eu profetizo, em nome de Jesus, que nós teremos alimento de domingo a domingo para aquelas crianças. Amém. Porque imagina você, eu vou almoçar até sexta, agora sábado e domingo eu vou entrar em jejum. Será que a gente faria? Não, a gente nem Não cogita a ideia. Não cogita a ideia. Então, assim, se você entrar em contato comigo ou com as meninas, eu tenho um grupo no WhatsApp que todo mundo... Eu trabalho com muita clareza. Dai me conhece, Dai sabe disso. Renata me conhece. Esse grupo, todo o dinheiro... Eu amo trabalhar com oferta direcionada. Se você é um empresário e diz, eu quero fazer um poço... Imagina, você ter um poço na África. Você cavou um poço. Esse poço que você cava, você vai matar a sede de 700, 800 famílias em torno desse poço. E a gente faz esse poço na frente das igrejas. Porque o feiticeiro precisa de água física. Mas ele encontra lá a água da vida que é Jesus. É assim que funciona. Então, assim, se você é um empresário e você quer, eu quero fazer um poço, me procure. Quando eu fizer o poço, você vai receber a nota fiscal desse poço, você vai receber os vídeos desse poço, você vai receber os vídeos da inauguração, que é lindo. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai encontrar. Se você quiser ir ver o post, você pode ir. Vai lá na inauguração, vai ser bênção. Então, assim, e aí não é só comida, né? Tem material escolar que a gente dá em fevereiro, as festas de Natal, que eles não tinham e agora tem, presente de Natal, presente, uma bola, gente, uma bola, que eles não tinham e agora tem, e isso demanda um custo gigante, né? E assim, se para as ofertas aqui, as crianças continuam comendo, e eu preciso, assim, me virar nos 30, mas o Senhor está conosco, e eu sei que Ele que chamou, Ele que ordenou, e aquele que o convida paga a conta. Amém. Em nome de Jesus. Eu sempre falo aqui, não esqueçam de curtir, de se inscrever no nosso podcast, mas hoje eu quero deixar um pedido especial. Esse é esse Adventocast é um podcast hoje, né,
que é interessante que você compartilhe com um máximo de pessoas. Compartilhe no seu grupo da família, compartilhe no seu Instagram, compartilhe com o máximo de pessoas. Para que o máximo de pessoas sejam tocadas E alcançadas por esse projeto. Amém. Pelo projeto que tem de missões lá na África. Amém. Então, curtam, se inscrevam, mas não se esqueçam de compartilhar com o máximo de pessoas que você tem aí na sua lista. Amém. E novamente a gente fala que fica à disposição para qualquer esclarecimento e para ser o canal da Josi lá na Amém. Amém. Obrigada. Então é isso, Obrigada, obrigada a você, obrigada a obrigada vocês. meninas. Tchau, pessoal. Até o próximo!